a partir do dia do 1º de janeiro do ano que vem. Então, acredito que as condições são muito boas, até porque, no mínimo, quem eu tenho conversado, seja de governador, seja de deputado, seja de prefeito, todos veem a necessidade de ser aprovada a reforma política também. Isso é uma coisa interessante, e nesse ano de eleições, a gente vê, por exemplo, o candidato José Serra, do PSDB, falando muito nessa questão de que, vencendo as eleições, vai sim efetivar uma reforma tributária, uma reforma política no país. O senhor acredita que seria diferente do governo Dilma ou não? Ele poderia sim aprovar também se tivesse essa vontade política? Depende o que... Eu acho que tem diferença no conteúdo, né? Eu acho que é lógico que com a ministra Dilma nós vamos ter uma proposta de uma justeza maior em relação aos municípios, não é? Mas acho que há independente do tamanho das modificações que sejam feitas, eu acho que há uma vontade de muitos no sentido de se fazer uma reforma política e uma reforma tributária. Agora, também no final do governo, no último ano do governo, isso também tem um peso significativo. Tanto prova que a própria questão do pré-sal, o presidente Lula já achava que talvez tivesse sido votado o ano que vem. Ele comentou realmente essa questão. Comentou. Bom, mas em relação ao conteúdo que o senhor falava agora há pouco, qual seria a diferença então entre o conteúdo do governo Dilma e o conteúdo do governo César? Olha, eu acho que do ponto de vista, no mínimo, das discussões que nós tínhamos acompanhado, estou falando aí da reforma tributária, né? Na verdade vai haver um repasse muito maior para os municípios. Um repasse muito maior do município e vai caber à União bancar parte significativa desse repasse. Agora, alguns estados também iriam contribuir, não é? E eu acho que essas são as questões fundamentais que estão colocadas na proposta de reforma tributária. Como também alguns aspectos regionais, principalmente do Centro-Oeste. Por que no Centro-Oeste? Qual é o problema que existe? Porque no Centro-Oeste tem toda aquela característica da agroindústria, então tem uma resistência, na realidade, de adequação àquela realidade lá, dos governadores. Bom, e no caso da política nacional, então o senhor acredita que do jeito que está indo bem ou algo que poderia melhorar? Na sua opinião, algum problema que poderia melhorar no governo Lula hoje? Algum problema crítico? Olha, eu acredito que o governo Lula, a forma como ele vem conduzindo todas as áreas do governo dele, é um sucesso total. Se eu for falar da política econômica, sucesso. Economia vento e popa, o trimestre cresceu 9%. E que, segundo a oposição, vem do governo Fernando Henrique Cardoso. 9%. Ele sabe que com o Fernando Henrique Cardoso a crise, já a inflação grande, descontrolada, perspectiva já de 40% na inflação, falta de credibilidade internacional, o dólar muito forte, desemprego, não é? E com Lula não, houve um crescimento na economia, o último trimestre 9%, a padrões chineses, uma estabilidade econômica, milhões de empregos sendo criados, a política de assistência social, o próprio Bolsa Família, o ProUni, mais de 400 mil alunos de população da baixa renda fazendo curso superior, os grandes projetos estruturadores do PAC, aqui em Pernambuco, no Brasil. Então nós temos uma conjuntura extremamente favorável, o presidente Lula se tornando uma das maiores referências planetárias, né? Não só porque o Obama disse esse é o cara, né? Mas toda a visão dele, democrática, o diálogo com o Irã. Então, eu acho que o Brasil, em todos os aspectos, hoje, a autoestima do brasileiro, então, eu acredito que o governo do presidente Lula não tem absolutamente errado em nada, muito pelo contrário, tem acertado em tudo. Agora, o senhor já foi prefeito, já foi da Frente Nacional dos Prefeitos, já acompanhou de perto o governo Lula, essa questão, por exemplo, do PAC que o senhor estava falando, também, de alguma forma, é criticada pela oposição, em relação ao que está prometido
e o que realmente tem sido liberado de verbas. Por que demora tanto para liberar uma verba dessa? Olha, porque não depende só do presidente, ou não depende só do governador ou do prefeito. Tem muitos entraves, disputa de empresários, problemas com entidades ambientais, problemas no processo de licitação, Tribunal de Contas, Ministério Público, de forma que há uma complexidade muito grande de empecilhos para muitas vezes o projeto não sair. Mas o que eu acho importante é que os recursos o governo federal liberou para se fazer. Agora, se uma prefeitura ou o governo não consegue executar aquela obra, aí já não é um problema do presidente da República, é o problema do governador ou do prefeito. Okay. Nós estamos conversando com o membro da direção nacional do Partido dos Trabalhadores e ex-prefeito da cidade do Recife, João Paulo Lima e Silva. Daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco de hoje. Chegamos ao segundo bloco do programa em off desta noite, conversando com o membro da direção nacional do Partido dos Trabalhadores e ex-prefeito da cidade do Recife, João Paulo Lima e Silva. Bom, João, então esta questão regional do PT e estadual, como é que está hoje aqui o nosso PT, o PT estadual, ele está afinado? Muito afinado. Eu acho que é importante a gente compreender muitas vezes a dinâmica do PT. O PT é um partido que foi criado a partir das diversas matrizes da esquerda brasileira, desde organizações comunistas e revolucionárias, movimento de igrejas, intelectuais, movimento das universidades, o movimento popular, o movimento operário, como foi. E é um partido muito democrático, até porque é o único partido no Brasil que faz sua eleição para presidente do partido de forma direta. Então esse processo, muitas vezes, é um processo difícil, de muita disputa, mas chegado ao entendimento, o partido está unificado, né? Então o processo aqui, na verdade, o PT fez uma opção política, nós estamos em coligação com o PSB, estamos apoiando a reeleição do governador Eduardo Campos. Nós tivemos um processo de disputa onde meu nome estava colocado para o Senado. Eu tinha clara compreensão, não só eu, mas a grande maioria da militância do PT e todas as pesquisas de opinião, que eu poderia dar uma contribuição maior do que o companheiro Humberto. E o que foi que houve então, já que a ampla maioria pensava na possibilidade do seu nome e o Humberto Costa foi escolhido? Então eu achava, até pela história, fazer 40 anos de militância política, tinha sido o primeiro vereador, deputado por 3 vezes, 2 vezes deputado estadual mais votado do estado, primeiro operário a ser prefeito da cidade, a se eleger, a fazer. E Humberto lutou por esse espaço, mas chegou um momento em que quem poderia decidir esse processo seria uma prévia interna no partido. E nós sabemos como muitas vezes esse processo de prévia é definido com muita polarização, com muita disputa intensa, não é? Então já poderia ser dizer que não é tão democrático assim, o PT? Não, eu estou falando porque se o senhor tinha as preferências e um outro candidato foi escolhido, então isso não é tão democrático? Não é que não seja democrático, mas é porque o processo, eu falei para ele, é complexo e muito acirrado na disputa. Então, em função desse quadro, e também eu tinha um claro entendimento que um